Olá, estamos aqui no canal do YouTube da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis, seguindo a nossa programação do mês da família. Hoje, dia 10 de maio de 2020, é o domingo que comemoramos o Dia das Mães. Vamos falar aqui um pouco sobre oração de mãe. Como é maravilhoso saber que Deus ouviu oração de mães. Como vamos relatar aqui algumas da Bíblia e outras extra-Bíblia na história. Então Deus ouviu e Deus ouve ainda hoje e Deus ouvirá. Deus sempre ouvirá a oração de mães, mães comprometidas com a sua palavra, com o evangelho, mães de oração, mães que têm Jesus no seu coração e que transmitem a tocha da fé para os seus filhos. A palavra mãe aparece na Almeida Corrigida Fiel mais de 300 vezes na Bíblia. A primeira vez que aparece é em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando diz Deus no relato com Adão, Deus formou a mulher de Adão, diz os versículos anteriores, e então diz, portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, este está registrado, primeira menção, quando Deus instituiu o casamento. Lá no capítulo 3, depois, nós temos Adão chamando a mulher de Eva, porque era a mãe de todos os viventes, de todos os seres humanos. Capítulo 3, versículo 20. Nós temos também em Gênesis capítulo 17, quando Deus falou que o nome de Sarai seria mudado para Sara, porque ela já estava em avançada velhice, era estéril, mas Deus prometeu que ela seria mãe. E Gênesis, então, capítulo 17, fala, e será mãe de nações, e povos sairão dela. Depois nós temos um outro relato interessante, que é em Êxodo capítulo 2, quando nasceu Moisés. Joquebed, diz o capítulo 6 de Êxodo, na genealogia, capítulo 6, versículo 20, que o pai de Moisés era Amrão e a sua mãe Joquebed. Então, no capítulo 2, explica quando Moisés nasceu, Arão já havia nascido, seu irmão mais velho, fora daquele período em que Faraó mandou matar os bebês. Então, o capítulo 2 fala do relato do nascimento de Moisés, que não podia mais ficar escondido, a sua mãe não conseguia mais escondê-lo. Então, fez uma arca de juncos, e nós conhecemos a história, ela colocou à margem do rio Nilo, e a filha de Faraó encontrou. Certamente, Joquebed orou. Não só fez a arca de juncos e colocou lá no navio, certamente ela orou, e orou bastante, entregando aos cuidados de Deus aquele bebê. E então, depois que a filha de Faraó encontrou, a irmã de Moisés, né, Miriam, chegou para a filha de Faraó, ficou vendo de longe, né? Conhecemos a história, ela disse, quer que eu busque uma das mulheres hebreias para cuidar dele? E ele foi chamar a própria mãe, né? Então Joquebed recebeu o salário da filha de Faraó para criar o próprio filho. Então, esse é um relato muito lindo de uma mãe que orou. Certamente, Joquebed era uma mulher de oração. E eu sempre lembro do que meu avô me disse certa vez, antes dele entrar com sintomas de Alzheimer, perder totalmente a memória. E meu avô não falava muita coisa comigo, mas uma vez ele falou assim, sua avó era uma mulher de muita oração. Eu guardei aquilo no meu coração, essa frase até hoje. E quando eu olho para a Bíblia e olho esses testemunhos de oração, testemunhos das mães que oraram a Deus, olha, irmã, você que é mãe, e que privilégio você tem, que coisa maravilhosa, orar pelo filho. Vilma e eu oramos para que Deus nos desse filhos só se fossem para ser uma bênção. Nós oramos isso antes de ter os filhos. Eu lembro que quando eu estava para formar no seminário, já tinha a Cristiane nascido, né, pedido de oração nosso, e a Vilma estava orando, pedindo a Deus, ela queria entrar grávida na minha formatura do segundo filho. E realmente aconteceu. A foto de formatura minha, ela entrando comigo, e ela estava grávida, barriga bem grande, né?
Então, era a oração. A oração sempre esteve em nossa união, em nossa vida. Por isso que eu tenho edificado o memorial lá na minha página, nossa página na internet, né? www, nem precisa pôr www atualmente, porque é só escrever direto, né? Que o próprio site localiza. Walter M. Carvalho, tudo junto, né? Walter com W, .pro.br. Então, na página inicial lá, tem o link Nosso Memorial. Por que eu fiz isso? Eu estava ouvindo o Paulo Solonca, pastor Paulo Solonca, o saudoso Paulo Solonca, foi pastor, o último ministério dele por longa data, Primeira Igreja Batista de Florianópolis. E ele era um dos líderes queridos do meu tempo de mocidade na Igreja Batista da Paz, Vila Alpina, em São Paulo. E eu vi um áudio de um encontro da CEPAL, em que ele ministrou, e ele me motivou a construir um memorial, testemunhar para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Então, por isso eu escrevo esses relatos lá. São testemunhos da nossa vida, da nossa experiência, como diz o salmista no Salmo 66. Venham ouvir todos os que temem o Senhor, vos contarei o que ele fez por mim. É por isso que a gente conta, para testemunhar. Então, eu olho aqui na Bíblia o testemunho da Agar, por exemplo. Né? Nós temos, então, na Bíblia, testemunhos de mães, testemunho de Ana e de tantos testemunhos, como o de Joquebede, que eu relatei agora há pouco, mas que oraram a Deus e Deus ouviu. Olha que lindo. Deus ouviu e atendeu a oração. Então, nós temos em Gênesis capítulo 16 o relato de Agar. E Agar havia afligido Sarai, e Sarai afligiu ela. Nós temos essa história no capítulo 16, muito complicada. Então ela fugiu. A Agar fugiu de sua senhora, de Sarai, esposa de Abraão. E lá no deserto, então um anjo apareceu a ela, enviado da parte de Deus, e diz o verso 11: Eis que concebeste, darás à luz um filho, chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Então, Deus tinha ouvido a aflição dela, ouvido a oração dela. Nós temos outro relato também, em 1 Samuel, capítulo 1, a oração de Ana. Ana era outra mãe aflita. A história narrada aqui no capítulo 1 fala como foi difícil a vida dela e como ela foi afligida. E quando ela chegou, então, no templo, porque anualmente eles subiam para sacrificar ao Senhor, ela passou a orar, a rogar a Deus por um filho. Tão amargurada que estava, ela orou e chorou muito. E então, ela fez um voto. Ela fez um voto e disse ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela fez um voto. E o que aconteceu? Deus atendeu a oração dela. E ela foi a mãe de Samuel, o grande profeta Samuel, no Velho Testamento. Um dos maiores profetas do Velho Testamento. Foi ele que ungiu o rei Davi. E a descendência de Davi é que nasceu Cristo, nasceu Jesus Cristo. Então Deus ouviu a oração, Deus ouve a oração. Isso que é impressionante, isso que é maravilhoso. O testemunho dessas mães, oração de mãe, prova que Deus ouviu, prova que Deus ouve. E um testemunho é muito importante, é muito lindo um testemunho, porque quando nós ouvimos um testemunho, significa o quê? Olha, Deus agiu na vida daquela pessoa, olha, ele pode agir também na minha, ele pode agir também na sua vida, então ele vai ouvir, ele ouvirá a sua oração, isso é maravilhoso. O testemunho das mães que oraram a Deus, mães que confiaram em Deus, mães que acreditaram em Deus. E essa fé as levou a essa experiência maravilhosa da maternidade. Então, eu costumo dizer que quando Deus ouve oração, como de Agar e de Ana, Deus atende, isso é um testemunho. E quando a mãe e o pai, eu falo eu, o pai, porque às vezes tem pai que está fazendo o papel de mãe. Eu já vi isso acontecer, infelizmente. É muito raro.
uma mãe abandonar as crianças com o pai, mas às vezes acontece, e talvez você conheça alguém que fez isso. Então, às vezes, o pai está ali e ele faz o papel de mãe também, ele vai tentar ocupar aquele espaço. É claro que é impossível de ocupar o espaço de uma mãe, mas ele vai tentar se sacrificar e fazer a sua parte. Então, quando a mãe ou o pai edifica o lar, o matrimônio em santidade, os filhos experimentam o amor, a fé e a esperança. E eu tenho para mim que dificilmente, quando um filho, uma filha, experimenta santidade no lar, experimenta o amor, a fé, como a fé de Ana, e a esperança, dificilmente irá conhecer um outro lugar com a mesma experiência e intensidade. Porque um lar em santidade é maior intensidade, mais do que na igreja, mais do que num congresso de avivamento. Então, quando o matrimônio é em santidade, isso é aquele pano de fundo, né, de Hebreus 13:4, honrado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Então, isso nós temos lá em Hebreus, capítulo 13. Por isso, o Êxodo 20:12 diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há filhos que não honram. O Deuteronômio 27:16 diz, maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe. E eu lembro que a Vilma encontrou muitas mulheres naquelas salas de espera de quimioterapia ou de outro tratamento de câncer. E uma vez ela encontrou uma senhora que falou assim, olha, o meu filho, quando soube que eu tinha diagnóstico de câncer, ele fez a mudança e foi embora para Rondônia. Quem ficou cuidando dela foi uma filha adotiva. Aquele filho desprezou a sua mãe. Muito difícil isso, mas às vezes acontece. Então, aquela mãe sobreviveu muitos anos, até quando a Vilma conheceu ela e ainda encontrava ela tinha sobrevivido, estava fazendo o tratamento e ela estava indo bem. Mas aquele filho foi embora, abandonou aquela mãe, desprezou aquela mãe. Isso é uma coisa muito triste. Então, uma coisa interessante que eu também noto é que um filho pode até fugir dos olhos da mãe. Isso quer dizer, o filho pode até fugir do alcance máximo das suas mãos, da sua voz. Eu lembro quando o menino, às vezes, fazia alguma travessura com a minha irmã, minha mãe pegava o chinelo para dar uma surra em mim, e eu, dava nos pés, assim, saía correndo para a rua, e ela acertava o chinelo de longe, assim, não sei que mira, nunca errava, né? Pá! Acertava o chinelo. Então, às vezes, a gente tenta fugir da mãe, do alcance das mãos da mãe. Mas uma coisa interessante, importante saber, que nós nunca iremos escapar das orações de uma mãe. Então, você que é mãe, olha, presta atenção nisso. Você continua orando pelo seu filho. Continua orando, continua levando uma vida de oração. Isso é muito importante. Quando eu lembro meu avô dizendo, olha, sua avó era uma mulher de muita oração, eu digo isso às mulheres na igreja, às mães na igreja. Olha, orem. A oração é muito importante. A oração é muito importante. A oração vai alcançar o trono de graça de Deus. A oração ela é valorosa. O filho pode até fugir. O filho pode até fugir, escapar da vista de uma mãe, mas ele não pode continuar fugindo para sempre. A oração é tão valorosa que ela vai chegar até lá na presença do Senhor nos céus. E lá na presença do Senhor nos céus, existe um incensário de ouro. Existe um incensário que é misturado com as orações do povo de Deus. As orações das mães sobem até lá. A oração de Agar subiu. A oração de Ana subiu até a presença do Senhor. Porque a oração, ela tem esse poder, esse poder impressionante. Ela é valorosa. Ela é muito preciosa. Lembrando o meu avô dizendo, sua avó era uma mulher de muita oração, perguntei para minha mãe, mãe, e a sua avó? Porque minha mãe, quando ficou órfã de mãe,
ela foi morar com os avós. Aí minha mãe me disse, há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, que os avós também eram crentes, o Demétrio e a Natália Pali, que eram os pais da minha avó, Alexandrina. Então eu fiquei pensando, puxa, os meus bisavós também oravam pela sua descendência, por seus filhos. O que aconteceu? Meu avô casou com a Alexandrina e teve 10 filhos. Alguns morreram. E minha avó tinha 19 anos quando casou e teve o primeiro filho, o João, tio João. Depois teve o Basílio, que morreu com 18 anos. Depois teve o Pedro. Depois teve a Lídia, que nasceu em 35 e viveu só 2 anos de vida. Depois veio minha mãe, nasceu em 38. Depois nasceu o Paulo, que viveu praticamente 1 ano só de vida. Depois veio tio Demétrio. Aliás, tio Demétrio nasceu junto com o Paulo. Eles eram gêmeos. E, em 1940. Depois nasceu trigêmeos. Mas, infelizmente, 2 sobreviveram, que foi a Natália e a Vera, em 41, e minha avó morreu com a terceira vida, com a terceira criança. Ela morreu. Então, minha mãe ficou órfã. Eu nunca conheci, portanto, nenhuma avó, nem essa avó Alexandre, né, que morreu, coitada, morreu com 28 anos, tão nova. Naquele tempo não tinha muito recurso. Os partos eram na roça, era difícil ir para uma cidade na hora de dar o parto, de ter o parto. Então, mesmo assim, eu lembro meu avô dizendo, sua avó era uma mulher de muita oração. O que eu tiro de lição é que todos esses filhos que sobreviveram, todos eles foram crentes. Agora só resta a minha mãe e a tia Vera, mas as duas são crentes também no Senhor e têm uma vida de oração. Então, o valor disso é que mães de joelhos dobrados, vão sustentar os seus filhos em pé, porque a oração é valorosa. A oração nunca é oca, nem vazia. O conteúdo da oração é precioso. É o pedido por um filho, é o pedido por uma filha, é o pedido pela sua família, é sempre pedido alguma coisa preciosa. Isso nunca é perdido, nunca é esquecido. A oração vai alcançar o incensário no céu. Por isso, orar nunca é uma coisa em vão. Nós lemos o salmista no Salmo 141 dizendo, que a minha oração seja como incenso diante de ti. As orações sobem até a presença do Senhor. Em Atos capítulo 10, quando o anjo falava com o centurião, Cornélio, ele falou, olha, as tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Então as orações vão estar lá no incensário do memorial, na presença de Deus. Em Apocalipse, nós lemos, no capítulo 8, sobre este incensário de ouro que está lá nos céus, e as orações dos santos que são misturadas com esse incensário. Uma coisa muito linda isso. Há um relato no capítulo 9 de Hebreus sobre o incensário no céu, que Jesus agora é esse sumo sacerdote nosso, dos bens futuros, e através do seu sangue ele nos remiu, e por isso nós temos assegurada essa bênção de que podemos orar em nome de Jesus, e as orações estão alcançando os céus como memorial. Então Deus ouviu, Deus ouve hoje, e Deus ouvirá amanhã. Deus ouviu a oração da Ana, Deus ouviu a oração da minha avó, Deus está ouvindo a sua oração, minha irmã. Não desanime, não desista, continue orando. Tenha os seus joelhos no chão, tenha o costume de orar, dobre os joelhos. Eu tenho 60 anos, vou para 61, não é um sacrifício dobrar os joelhos. Eu fiquei sem dobrar alguns meses aí depois da cirurgia. Agora já voltei, já 1 mês mais ou menos, já voltei a dobrar os joelhos. Como é bom dobrar os joelhos e sustentar os filhos em pé. Deus ouviu a oração de um servo de Deus, que eu fiquei admirado. Essa semana o irmão Roberto, aqui da nossa igreja, Roberto Duarte, me enviou no WhatsApp um vídeo que foi uma gravação do testemunho do reverendo Hernandes Dias. Eu ouvia alguns sermões dele, e ficava muito impressionado pelo nível de comunhão, intimidade dele com Deus. Agora, essa semana, vendo o seu vídeo e ouvindo o testemunho, eu posso entender mais particularmente por que ele tem um impacto tão forte na pregação. E nesse vídeo,
que foi divulgada agora dia 6 de maio, portanto, agora esses dias, lá no canal do YouTube dele, ele conta que nasceu em 1958, nesse tempo de 1958, no interior do Espírito Santo, numa região muito pobre. Naquele tempo não tinha ônibus, não tinha carro. Ele morava a 40 quilômetros numa trilha para chegar onde morava. Então ele disse que quando alguém ficava doente, tinha que levar numa padiola 40 quilômetros até o primeiro recurso. Padiola era uma vara. Quem é do tempo da roça, eu conheci algumas coisas do tempo da roça, né? Pegava uma vara comprida, forte, amarrava um lençol nas duas pontas daquela vara, então duas pessoas carregavam o doente pendurado naquela vara, na padiola. Então ele diz que quando a sua mãe ficou grávida do último filho, ficou gravemente enferma. E o seu pai, não podendo levá-la até o primeiro recurso, trouxe o farmacêutico. E o farmacêutico examinou e disse: essa mulher não irá sobreviver. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. E a única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Senão a mãe morre com a criança. Então a mãe disse, relato do pastor Hernandes, eu não abro mão deste filho. Eu não desisto desse filho. Estou pronta a morrer com ele. Estou pronta a morrer por ele. Mas eu não desisto deste filho. Ela fez um voto. Então, ele conta no testemunho, que a mãe disse assim: se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para ser um pregador da tua palavra. E o pastor Hernandes então diz: Deus ouviu a oração de minha mãe e eu nasci. Que lindo, irmãos. E ele foi calçar o primeiro par de sapatos com 8 anos. Vocês uma ideia de como que era sem recurso naquele tempo onde ele morava. E ele foi para a cidade estudar, ele conta isso no testemunho, procura lá na página no YouTube dele, pastor Hernandes Dias Lopes, e tem esse relato agora de maio mesmo. E ele conta como ele começou a estudar, e ele queria ser um político, um advogado, finalmente ele se tornou pastor. Depois que ele se tornou pastor, que a mãe contou tudo isso. A mãe nunca contou que tinha dedicado ele para Deus. E ele fala, todos os dias de joelho minha mãe orava por mim, porque tinha me dedicado para o Senhor. E ela fala, e ele diz assim, e Deus me levantou para o ministério. Então, sem a sugestão dela, sem o convencimento dela, sem ela influenciar, somente através da oração. Isso que mostra, o poder não está na oração. O poder está em Deus, o poder pertence a Deus. Deus ouviu a oração da mãe do pastor Hernandes. Deus ouviu a oração de Agar. Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Vilma e eu. Nós temos essas coisas também de oração a respeito de filhos. Eu já relatei algumas coisas sobre isso em nosso testemunho. E aqui o relato da mãe do reverendo Hernandes dessa semana. Que coisa preciosa. Então eu transmito isso como uma homenagem a você, mãe, que está orando. E você, mãe, que talvez tenha até uma preocupação, não sabe qual será o futuro do seu filho, da sua filha. Olha, lembre-se sempre, oração de mãe. Deus ouve. Deus vai ouvir a sua oração. Essa oração vai subir como incensário até a presença de Deus, como memorial. E Deus vai atender um dia. Deus vai responder. Então, nunca deixe de orar. Seja perseverante em orar. Eu creio na oração sem cessar. Não é uma coisa de você orar 30 dias, 7 dias, repetir 7 vezes uma oração. Não. Ore todos os dias. Como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, aquele momento você pode estar a sós, e ora, fala com Deus, e Deus ouve a tua oração. E Deus vai atender a tua oração. Você vai saber quando Deus atender, e você então vai dar testemunho. Você vai falar para a glória de Deus que a sua oração foi ouvida. Lembra então, desse texto de Atos 10, 4. Tuas orações subiram como oferta memorial à presença de Deus. Faça oração.
e as suas orações irão subir como memorial à presença de Deus. Que Deus abençoe você, mãe, nesse dia. Abençoe, se você tem filhos, os seus filhos, ou seu filho, ou sua filha. E lembre-se sempre, a oração é valorosa, nunca é oca, nem vazia. Seu conteúdo é precioso. Nunca é perdido ou esquecido. A oração alcança o incensário no céu. Por isso, orar nunca é em vão. Siga orando. Siga sustentando em oração os seus filhos em pé. E que Deus a abençoe. Amém.